Esse último louvor até teve uma frase que falei, bom, confirmando mesmo a palavra. Eu vou construir minha vida em ti. E eu dei um título para a ministração de hoje que chama Uma Vida que Agrada a Deus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas, né? Eu vou começar com uma pergunta, né? Quem de nós aqui não quer ter uma vida que agrada a Deus? Não quer ter. Alguém levantaria a mão? Todos nós que entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós queremos ter uma vida que agrada a Deus, não é verdade? E como a gente pode saber que tipo de vida que agrada a Deus? Vou falar um pouquinho da minha vida antes de conhecer Jesus. Eu tive uma vida, fui criada pelos meus pais, né? Meus pais católicos, sem muito relacionamento com Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, sabia que existia um Deus. E fui criada sem os princípios bíblicos. E eu fui uma jovem, de certa forma, perdida. Porque quando você não conhece a palavra de Deus, você não tem uma bússola, você não tem um norte. Então, eu vivia a minha vida com as coisas que eu achava que era certo, com as coisas que eu aprendi dos meus pais, com as coisas que eu via. E me casei nesse mesmo ritmo, né? Não conhecendo a palavra de Deus. E já casada, com 2 crianças. Quando você não vive a sua vida e não tem a sua vida plantada na rocha, você quer fazer tudo com a força do seu braço, com o entendimento que você tem da vida. E o inimigo adora isso porque ele sabe como agir. E o inimigo estava agindo tremendamente na minha vida, mas eu não tinha conhecimento disso. E chegou a um ponto do meu casamento estar quase destruído. Eu já tinha Gabriel e a Bianca, nós éramos casados, nós tentávamos fazer com que o nosso relacionamento desse certo, mas com experiências ruins que principalmente eu tive, né, de ver o casamento dos meus pais destruídos, de ver a minha mãe se esforçando e o meu pai traindo. E eu, com 15 anos, na noite de Natal, meu pai foi embora, arrumou as malas e foi embora de casa. Então, foram coisas, impactos negativos, né, que marcaram meu coração e que falaram, será que casamento realmente é uma coisa que vale a pena? Enfim. Com todos esses questionamentos, esses relativismos, né, o inimigo entrou na minha vida. Ele entrou e quase destruiu tudo. Porém, num belo e lindo e maravilhoso e tremendo dia, o Senhor me resgatou. Eu me entreguei para o Senhor e, para encurtar a história, Jesus entrou na nossa vida e restaurou o meu casamento. Mas não restaurou só o meu casamento, restaurou a minha vida. A Cláudia. Ele restaurou a Cláudia. Ele restaurou a Cláudia e do meu interior sendo restaurado, tudo ao meu redor começou a ser transformado. Isso é natural. E quando eu encontrei esse maior amor da minha vida, que é Jesus, o meu noivo, o meu número 1, o meu number 1, ele está acima de tudo e de todos. E quando eu conheci esse amor que eu não conhecia, e entendi que eu tinha um pai que por tanto amor entregou o seu filho Jesus para morrer por mim e para transformar a minha história. Então, quando você ama alguém
você quer agradar, não é verdade? Você que tem marido, você que tem esposa, você que tem um amigo muito querido, você quer agradar. É natural. Então, quando eu descobri esse amor lindo e maravilhoso de Jesus que me resgatou e me transformou e continua me transformando e continuará me transformando, que é de glória em glória, de vitória em vitória, eu decidi agradá-lo. Então, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para agradar. Como eu podia ter uma vida que agradasse aquele que entregou a vida do seu filho amado por mim. E aí, eu coloquei algumas coisas aqui. Foi interessante que eu vi uma série uma vez que era uma menina que ela tinha um ídolo que ele era um cantor. E ela era, assim, apaixonada pelo cantor. Era o ídolo dela. E ela sabia tudo desse cantor. Ela sabia tudo da vida dele, tudo que saía nas mídias, né? Tudo que era divulgado, ela pesquisava, ela conhecia tudo sobre a vida dele. Mas aí uma vez ela teve a oportunidade de conhecê-lo e desenvolver um relacionamento de amizade. E aí ela conheceu ele de uma forma mais profunda ainda. E é assim o nosso relacionamento com Deus, né? Eu conhecia de ouvir falar, aí depois eu entreguei meu coração para o Senhor, comecei a entender o que Ele fez por mim, como que Deus era, como é a pessoa de Deus, por que Ele me amou tanto, né? Por que Ele me quis tanto. E aí quando você começa a entender, você começa a amar mais e você começa a querer viver uma vida que agrada a Ele. A palavra nos diz que, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1, eu vou ler a versão King James atualizada, que é um pouquinho diferente. Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim estáis caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Então, Paulo, estava orientando aqui os irmãos lá de Tessalônica, que eles estavam realmente vivendo uma vida querendo agradar a Deus e agradando a Deus. Mas o caso aqui é que Paulo fala assim, olha, eu sei que vocês estão vivendo uma vida que está agradando a Deus, vocês têm buscado, mas aqui ele fala, agora eu vos rogo e encorajo no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais. Eu falo, então o que ele está falando? Paulo está falando, olha, eu quero te encorajar, porque você pode viver ainda mais, uma vida ainda que agrade mais ao Senhor. Sempre é possível nós fazermos mais para o Senhor. Então, o que o Senhor falou para mim, e eu quero falar para você, é possível mais. É possível viver uma vida que agrade ainda mais ao Senhor. Nós podemos ter. Talvez você fale, olha, tem questões na minha vida que, Cláudia, você desconhece. Muito difícil. Essa questão eu acho muito difícil eu mudar. É complicado, eu já me esforcei, eu já tentei, mas Bom, pode ser até difícil para a gente, sim. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos. Esse versículo mesmo diz que é possível. O Senhor nos capacita quando Ele vê em nós o desejo de ter uma vida que agrade. Você pode não ter forças, você pode não conseguir com as suas próprias forças, mas o desejo de viver essa vida já é o primeiro passo para o Senhor agir. Porque se eu falo que eu quero ter uma vida para agradar a Deus, mas lá no meu coração
Eu ainda estou apegada àquelas coisinhas que eu faço, que eu sei que o Senhor não se agrada, que eu sei que não agrada ao Senhor. Então, como que o Senhor vai agir? Mas tudo começa lá no nosso coração, no desejo do nosso coração, no desejo de viver uma vida que agrada a Ele. Se eu tenho uma vida que agrada a Deus, eu posso agradar ainda mais. Sempre podemos fazer um pouquinho mais. Podemos crescer e melhorar nessa questão. Esse versículo que a gente leu agora nos garante isso. Podemos também aprender com Jesus. Quando ele se referindo a Deus, ele falou, em João 8:29, só a parte B, ele falou, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falou, eu sempre faço o que agrada a Deus. Então, nós podemos aprender com o nosso Senhor Jesus como agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5, verso 9, fala, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Paulo falando. Nós podemos nos esforçar para sermos agradáveis a Deus. E tem um personagem que eu gosto muito da Bíblia, que é Enoque. Tem pouquinha coisa escrita dele, né? Enoque, a Bíblia diz que foi um homem que andou com Deus. E em Hebreus, eu vou pedir para colocar, Hebreus 11, verso 5, fala uma coisa interessante. Enoque não só andou com Deus. A gente vai ver agora no Hebreus 11, capítulo 11, verso 5. Olha o que fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele deu testemunho. E nós somos testemunho. Quando nós temos uma vida que agrada a Deus, as pessoas nos observam, vocês sabem disso. E quando nós temos uma vida que agrada a Deus, nós damos esse testemunho. E é o nome dele que é exaltado. Não o nosso, o nome dele que é exaltado. E isso é muito maravilhoso, que a gente possa aprender. Hebreus 12, 28. Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vou ler mais uma vez. A segunda parte. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que a nossa vida seja uma vida de servir a Deus de forma agradável, que agrade ao Senhor. Porque não adianta só eu posso falar, eu tenho o Senhor, eu entreguei minha vida, eu tenho o Senhor como meu Deus, meu Salvador. Não adianta só eu reconhecer, eu entender que a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se eu não tiver a ação de buscar transformar a minha vida numa vida que agrada a Deus, de nada vale. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa manifestar essa fé que agrada ao Senhor. Aí eu fiquei pensando naquela passagem de Marta e Maria, que Marta estava ali, recebeu Jesus na casa dela, e servindo, preocupada, porque tinha muita gente, e ela estava para lá e para cá, preparando as coisas, querendo servir a todo mundo, porque, afinal de contas, a casa era dela, ela queria receber. Eu creio que Marta era muito hospitaleira. Então, ela estava preocupada em servir, que todo mundo estivesse bem, que todo mundo estivesse comendo, que a água estivesse servida, que as pessoas estivessem com os pés limpos, enfim. Naquele tempo, se limpava os pés dos visitantes que chegavam, enfim. Marta estava preocupada e estava aflita, e o Senhor estava ali, e Maria, sua irmã,
ali sentadinha, né, aos pés do Senhor, só ali apreciando. E eu creio que Marta devia estar aflita fazendo tudo, porque ela queria fazer tudo para também estar ali. Eu creio nisso, eu creio. A Bíblia não fala, mas eu creio que sim. Que Marta também queria estar ali, por isso que ela estava, deixa eu fazer tudo para poder também, né, aproveitar ali. Só que Maria, nada de ajudar. E eu vou ler aqui, Lucas 10, de 40 a 42. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela queria estar ali com Jesus, né? Você não acha, gente? Eu acho. Ela não estava tão só preocupada em servir todo mundo. Eu acho que ela estava aflita porque ela queria também desfrutar. Eu acho. E Jesus, com todo amor, né? Eu acho que Jesus olhou para ela com aqueles olhos assim, mais lindos do mundo, e respondeu. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Tem Bíblia que fala a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Né? Então, o que Jesus estava querendo de Marta? Eu sei que Marta estava fazendo tudo aquilo é porque ela queria agradar o Senhor. Mas o Senhor queria que ela ficasse ali aos pés dele também. Era isso que ele estava falando. Não fica tão desesperada com tanta coisa. Eu quero que você esteja junto de mim. Tem tempo para todas as coisas. Saiba escolher a coisa certa na hora certa. O que vai me agradar muito mais, Marta, é que você esteja aqui. Eu estou falando isso porque eu gosto de ficar imaginando as conversas, os relacionamentos. Isso eu digo. Eu creio que o Senhor falou: Marta, Marta, minha querida, vem aqui, fica perto de mim. O que me agrada muito mais, eu creio que o Senhor estava se agradando de ver a preocupação, porque ela era hospitaleira, ela estava arrumando tudo, preparando a casa para receber as pessoas, servindo. E o Senhor estava se agradando daquilo, era agradável ao Senhor. Mas ia agradar mais ao Senhor ela estar aos pés dele, como Maria fez. Então, que nós possamos, nas nossas escolhas, saber aquilo que o Senhor deseja de nós. A minha atitude nessa situação, o que vai agradar mais ao Senhor? A minha resposta para esse questionamento, qual é a resposta que vai agradar mais ao Senhor? O meu comportamento com aquele meu parente, que é difícil, qual o comportamento, qual o tipo de relacionamento que eu tenho que ter com ele que vai agradar mais ao Senhor? Qual o meu comportamento, o meu relacionamento com o meu filho que vai agradar mais ao Senhor? Eu tenho que pensar nessas coisas. Eu sei que isso que eu estou falando, nós já sabemos, mas às vezes a gente precisa conversar e pensar de novo, né, sobre essas coisas. Romanos 8:8 diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então a gente precisa, né, andar no Espírito. Nós precisamos tomar as decisões estando no Espírito. Se você está nervoso, se você está irado, não tome decisão nesse momento. Não faça escolhas nessa hora. Se acalme, né? Conecte-se a Deus e fala: Senhor, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu estou a ponto de explodir. O Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Ele é um Deus que nos ouve. É um Deus que nos ama, que cuida de nós. Né? Nós vamos construir a nossa vida nele. Amém?
Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Ele é o nosso fundamento. E a partir do momento que o Senhor na minha vida passou a ser o meu fundamento, a minha vida mudou, o meu casamento mudou. Na minha casa eu não tinha paz. Na minha casa não tinha harmonia. E quando o Senhor veio, e quando Ele se tornou o fundamento, a minha casa tem paz. Eu sinto prazer em estar na minha casa. Eu vivo uma vida que eu achava que era conto de fadas. E eu vivo essa vida. Não é uma vida... Gente, quem tem flor, a gente sabe que a flor tem espinho, né? A gente tem os problemas, é natural. Nós temos problemas, desavenças, mas nós nos acertamos porque nós temos o Espírito de Deus que está agindo em mim, que está agindo no meu esposo, que está agindo nos meus filhos. Né? E a nossa casa foi consagrada ao Senhor, e a casa é dele, ele mora ali na minha casa. Então as coisas se arrumam rapidamente. E é assim que a gente tem que buscar. Eu busco, eu me esforço, é esforço. O reino de Deus é conquistado com esforço violento, né? A pastora Luiz falou. Eu achei um testemunho, eu ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá, achei um testemunho muito interessante dele, uma situação dele com o filho dele. Que ele falou que o filho dele era novinho e ele chegou em casa para apresentar as notas. E ele tinha, parece que, tirado notas ruins. E ele estava muito nervoso, muito, muito, muito nervoso. E o pastor Luciano estava esperando, e quando ele viu o filho chegar, acho que o filho tinha uns 11 anos, o filho transtornado. E a gente, que é pai, conhece, lógico, né? Sabe quando o filho tem alguma coisa estranha. E ele falou que o menino estava desesperado, estava nervoso, o rosto dele estava diferente, ele estava até com certo tremor. E aí o Luciano falou: filho, o que está acontecendo? Ele: nada, pai. E aí ele falou: você não está com notas boas? Aí ele falou: Deus te falou? O que aconteceu? E aí ele falou: não, tem um livro que fala, o corpo fala, né? Você tá me mostrando, né, através das suas atitudes. Eu te conheço, eu sou teu pai, eu estou vendo. Aí ele falou: olha para mim, no meu olho. Aí ele olhava e abaixava. Ele falou: olha nos meus olhos. Aí ele falou: olha, eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz. Independente do que você vai me mostrar agora, do seu desempenho, eu não te amo pelo seu desempenho. Eu te amo pelo que você é meu filho. Não há nada que você possa fazer a mais, que eu te ame mais, ou menos, que eu te ame menos. Eu vou te amar sempre, independente do que você faça, porque eu te amo, porque você é meu filho. E aí ele falou que ele viu o alívio do menino, né? O menino até respirou. E aí ele falou que percebeu até tipo, agora está tudo bem, então está tranquilo. Aí ele falou: porém, eu te amo, independente, mas se você quer me agradar, você vai se esforçar para fazer o que eu quero. E eu achei interessante porque é assim, eu acho que é o nosso relacionamento com Deus. O Senhor nos ama, independente do que eu faça. Eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso clamar para ter mais de Deus. Ou eu posso ter uma vida que eu me entrego, mas independente do que eu faça, do que você faça. Nós não compramos o amor de Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Incondicionalmente Deus nos ama, independente do que nós façamos ou deixemos de fazer. Porém, se nós queremos agradar o coração de Deus, nós vamos nos dedicar a ter uma vida que agrada ao coração de Deus. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho filho que quer me agradar. Eu sei que ele está fazendo aquilo para me agradar. E eu sei que eu tenho filho também que
não faz coisa para me agradar. Mas eu amo do mesmo jeito. Eu amo todos da mesma forma, porque são os meus filhos. Mas eu tenho filho que me agrada mais. Porque ele decidiu me agradar. E assim com Deus. Porque às vezes a gente fala, parece que Deus ama mais aquele ali do que a mim. Não é isso. O Senhor nos ama a todos. Mas a gente precisa desejar agradá-lo. Ter uma vida que agrada a Deus, né? E é interessante porque tem uma passagem. Você pode falar assim, mas o que eu preciso fazer para ter uma vida? Sei lá, não sei como que eu vou viver. E tem uma passagem aqui, são vários versículos que eu vou ler. Em Romanos 12, nós encontramos as dicas práticas, várias dicas práticas, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Tá? Romanos 12, primeiro eu vou ler do 1 ao 3. Se você ler isso aqui, e depois, quando a gente for ler nas virtudes recomendadas, a gente pode seguir isso aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E agora a gente vai no versículo 9, a gente vai ler do 9 ao 21. São muitas leituras, mas é muito interessante. São as virtudes recomendadas, coisas práticas que a gente precisa praticar. A gente precisa se esforçar para praticar. Vamos lá. Romanos 12, de 9, começando no 9, né? Vou ler daqui. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? E eu quero ler mais um versículo. Depois no 13, se vocês puderem ler, tem vários ensinamentos de conduta, tá? De uma vida que agrada a Deus. Aqui fala sobre todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Obediência à autoridade. Fala, pagai a todos o que é... 13, 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto.
a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E no 14, capítulo 14, para terminar, o versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Amém. Então, quando eu li essas virtudes recomendadas e esses outros versículos, eu falei, bom, aqui já tem uma boa cola para a gente se basear, para ter uma vida que agrada a Deus. Porque essas coisas agradam a Deus. Por isso que Ele deixou escrito, para nos ensinar. E eu quero convidar você que está em casa a fazer uma oração comigo. Se você nunca fez essa oração de decisão, de viver uma vida que agrada a Deus, aqui também. Se você quer tomar uma posição diante do Senhor, se você deseja ter uma mudança radical na sua vida, você sabe que tem coisas que precisam ser mudadas na tua vida, na minha vida, eu falo isso para mim também. Eu quero colocar diante de Deus, eu quero fazer uma oração com você agora, entregando tudo isso, a nossa vida. Que o Senhor nos ensine, que o Espírito Santo nos direcione a ter uma vida que agrada a Deus, verdadeiramente que agrada a Deus. Amém? Para que o nome dele seja ainda mais exaltado na nossa vida. Eu quero fazer uma oração com você agora. Abra o teu coração. Se você sentiu que essa palavra mexeu com você, se você deseja realmente ter uma vida, a partir de hoje, uma vida que agrada a Deus. Porque se você ama ao seu Senhor, você deseja essa mudança. Senhor, eu te apresento agora minha vida. Senhor, se há algo na minha vida que te desagrada, Senhor, que o teu Espírito Santo me revele. E aquilo que eu já sei que te agrada, que o teu Espírito Santo me fortaleça, me dirija, que o teu Espírito Santo seja a minha bula, o meu norte, Senhor. A minha bússola, o meu norte, Senhor. Me ajude, Senhor, porque eu quero ter uma vida transformada. Uma vida, Senhor, que viva para honrar e para glorificar o teu nome. Uma vida, Senhor, para te agradar. Uma vida que agrada o teu coração, Senhor. Simplesmente porque eu te amo, não porque eu quero nada em troca. Porque eu quero te agradar, Senhor, agradar o teu coração. Eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, estreitar o meu relacionamento contigo, te conhecer mais e mais a cada dia, e descobrir aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada, e eliminar tudo que não te agrada da minha vida, Senhor. Ouve, Senhor, o meu clamor agora. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus caminhos, eu te entrego as minhas decisões e as minhas escolhas e toda a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor transforme, que o Senhor mova essa transformação dentro de mim, Senhor. E que da minha parte eu possa me esforçar, Senhor, para seguir uma vida que te agrada de todo o meu coração, como diz aqui. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Recebe, Senhor, essa palavra, essa ministração e trabalha nos nossos corações. Que essa sementinha, Senhor, caia no nosso coração, Senhor, e dê frutos, Senhor. E que produza transformação nas áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Nós colocamos diante de ti a nossa vida inteira, Senhor. Tudo que precisa ser mudado. Que o teu Espírito Santo nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que nós sejamos, Senhor, uma igreja que agrada ao teu coração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus.